Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Hoje o nosso tema é um tema bem polêmico. Muitos têm parado, conversado, discutido, debatido sobre este ponto aqui, calvinismo versus arminianismo. Uma comparação necessária. Essa comparação tem que ser necessária mesmo. Por quê? Ou você é de uma linhagem calvinista, ou você é de uma linhagem arminiana. O calvinista ele vai defender que o homem é salvo unicamente pela graça de Deus, certo? Já o arminiano ele vai defender que o homem é salvo pelo seu livre-arbítrio. Segundo Timóteo 3, 16 e 17, diz que toda a escritura de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Com o tema Calvinismo versus Arminianismo, uma comparação necessária, vamos estudar um pouquinho cada um desses dois grupos. O Calvinismo e o Arminianismo são duas linhas teológicas que buscam explicar a soberania de Deus e a responsabilidade humana na salvação. Enquanto o calvinismo, através da sua teologia reformada cristã, enfatiza que a salvação é inteiramente uma obra de Deus, o arminianismo defende que a salvação é inteiramente segundo o livre-arbítrio do homem. Vamos ver, através de uma leitura aqui, qual dos dois pensamentos se aproxima do que realmente Deus está ensinando, que é a verdade. Efésios 2, de 1 a 10, diz: E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 2 de Efésios 2, de 1 a 10. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, ou seja, antigamente, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, não pelo livre-arbítrio. É isso que o texto está dizendo aqui. Versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8 diz: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ele não está dizendo, porque pelo livre-arbítrio você é salvo mediante... Não. Porque pela graça você é salvo. Graça, favor e merecido. Mediante a fé. E isto não vem de vós, da sua escolha, do seu querer, do seu... Não vem de vós, é um dom de Deus. Versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Versículo 10 de Efésios 2 diz, pois somos feituras deles, né? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para toda boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2, de 1 a 10. Vamos expor aqui algo sobre a depravação total ou depravação parcial, como pensam, né, os calvinistas e os arminianos. Na visão calvinista sobre a depravação total, que os calvinistas defendem que o homem está totalmente morto, o pecado ele corrompeu todo o ser humano, ficando ele, o homem, incapaz de escolher a Deus por si próprio. Na visão arminiana sobre o livre-arbítrio e depravação parcial, não é total, é parcial, eles dizem o seguinte: o pecado afetou a humanidade, mas Deus concede uma graça preveniente a todos em geral, restaurando a capacidade do homem de escolher, aceitar ou rejeitar a salvação oferecida por Cristo. Quanto à questão da escolha da salvação, no calvinismo, sobre a eleição incondicional,
Deus escolheu, antes da fundação do mundo, salvar algumas pessoas. Essa escolha não se baseia em nenhuma bondade ou fé prevista na pessoa, mas exclusivamente na vontade da graça soberana de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Na visão arminiana sobre a eleição condicional, na visão calvinista é eleição incondicional. O homem não tem condições nenhuma por seu mérito, por sua livre escolha de aceitar a salvação. Já na visão arminiana, ele fala sobre a eleição condicional, que o homem tem sim. Deus elegeu aqueles que ele sabia, pré-conhecimento, que o livre-arbítrio do homem, certo, o salvaria. Veja que é algo antropocêntrico, não é algo teocêntrico. Antropocêntrico é porque sempre vai colocar o homem como centro. Filipenses 2,13 diz o seguinte: porque é Deus que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua própria vontade, segundo o seu beneplácito. Já o antropocentrismo, na visão arminiana, o homem é tido como o centro do universo, colocando a vontade do homem acima da vontade de Deus. Ou seja, o arminiano diz que Deus morreu por todos, porém, Deus só vai salvar quem quiser. Quem o arminiano quiser, ou seja, através do seu livre-arbítrio. Se Deus quiser salvar João, e João falar, eu não quero, então prevalece o que João diz, e não o que Deus deseja realizar. Na soteriologia, que é a doutrina da salvação, na visão calvinista, teocentrismo, certo? A salvação é monergista, ou seja, a obra é exclusiva de Deus, da eleição à glorificação. Lembre-se que são duas vertentes, arminianos e calvinista, que têm gerado debates profundos aos longos do século, mas o que deve prevalecer é a Escritura Sagrada. A Escritura, ela não é relativa, ela é absoluta, ela é a verdade. O calvinismo é uma vertente do cristianismo surgida durante a Reforma Protestante em 1536 com João Calvino. A doutrina calvinista entende que nada acontece fora da vontade divina. João Calvino, 1509 a 1564. Você já ouviu falar dos 5 pilares do calvinismo? Os 5 pilares do calvinismo foram definidos no Sínodo de Dort e são conhecidos pelo acrônimo TULIP. Cada letra representa um princípio central da doutrina. Os 5 pontos do calvinismo, que são os 5 pilares, eles surgiram no século XVII, com uma resposta direta a um protesto teológico, e não foram escritos pelo próprio Calvino, os 5 pontos do calvinismo, certo? Mas por seus sucessores. Da mesma forma, os 5 pontos do arminianismo não foram escritos por Armínio, mas sim por seus sucessores. Eles foram elaborados durante o Sínodo de Dort, entre 1618 a 1619, para defender a soberania da graça de Deus, os 5 pontos do calvinismo. A formação desses pontos seguiu um contexto histórico e específico. Após a morte de João Calvino, o teólogo holandês Jacobus Arminius e seus seguidores, que hoje chamados de arminianos, eles questionaram a visão reformada sobre a salvação e predestinação, como até hoje. Muitos e muitos arminianos, eles dizem que a predestinação, certo? E a salvação por escolha de Deus é algo diabólico. Muitos dizem isso, muitos dizem. E isso, quando eles falam, ele está indo de encontro contrário às Escrituras Sagradas. A remonstrância, em 1610, os seguidores de Armínio apresentaram um documento com 5 artigos de contestação, defendendo que a salvação dependia da escolha e do livre-arbítrio do homem. Entre 1618 a 1619, no Sínodo de Dort, para combater essas ideias arminianas, líderes de igrejas reformadas de vários países reuniram-se na cidade de Dort, lá na Holanda,
eles examinaram as ideias arminianas à luz da Bíblia, e todas foram rejeitadas e respondidas com os cânones de Dort. Essas respostas foram base dos 5 pontos, popularizados em inglês pelo agrônomo ou sigla TULIP. Cada uma das 5 letras TULIP representa um dos 5 pontos. Primeiro, letra T, depravação total. U, eleição incondicional. L, expiação limitada. I, graça irresistível. P, perseverança dos santos. Vamos conhecer os 5 pontos do calvinismo. T, como eu falei, representa a depravação total. O pecado afetou absolutamente todas as áreas da natureza humana. Ninguém tem capacidade natural de buscar a Deus por conta própria. U, eleição incondicional. Deus escolheu salvar certas pessoas antes da fundação do mundo. Essa escolha que ele teve, essa escolha não se baseia em nenhum mérito ou previsão de fé futura. Ele viu que João ia crer, então ele foi escolher o João, mas exclusivamente da sua vontade soberana e misericórdia. A letra L. Letra L. Expiação limitada. Quando fala de expiação limitada, aqui não está se referindo ou dizendo ou afirmando que Deus não tem poder de salvar todo mundo. Ele tem, mas aprove ele salvar unicamente o seu povo. Expiação limitada. O sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente para toda a humanidade, mas teve o propósito específico e eficaz de garantir a salvação dos eleitos. Outra coisa, quando nós falamos do seu povo, nós não estamos falando aqui unicamente do povo judeu, mas de todo o povo de Deus que está entre raças, tribo, povos, nações. Judeus, gentios. A letra I, graça irresistível. Quando Deus decide salvar alguém, o Espírito Santo atua no coração do ser humano eficazmente. O eleito é transformado e responde o chamado com fé. Graça irresistível. Letra P, perseverança dos santos. Todos os verdadeiros escolhidos de Deus são guardados pelo Espírito Santo. Perseverarão até o fim, não podendo perder a salvação. Por isso que tem aquele texto que diz, né, todo aquele que crê e perseverar até o fim, todos por quem Cristo morreu vai perseverar até o fim. Por quê? Ele diz o seguinte, Pai, ninguém vem a mim se o Senhor que me enviou não trouxer. E como foi o Senhor que trouxe até mim, certo? E eles creem em mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. E nem o diabo arrebata eles de minha mão. Isso foi, vamos chamar de um pacto que Jesus fez com o próprio Deus. Entendeu? Agora vamos, o que é o arminianismo e quais são os seus fundamentos, né? O arminianismo é uma corrente teológica cristã que surgiu no século também 17 nos Países Baixos, como uma resposta ao calvinismo, porque eles não aceitavam, certo, que a salvação era exclusiva pela graça de Deus, né? E nem cria, nem aceitava a predestinação. Seu nome vem do Jacobus Arminius, 1560 a 1609. Teólogo que questionou a predestinação incondicional defendida pelos calvinistas. Armínio estudou em Genebra sob a supervisão de Teodoro de Beza, sucessor de João Calvino. Com o tempo, Armínio ele passou a discordar da ideia de que Deus já teria determinado o destino de cada pessoa de forma irrevogável, independentemente de suas escolhas. Segundo Armínio, ele queria defender que Deus seria injusto, certo? Em mandar algumas pessoas para o inferno, ou Deus seria injusto por não escolher outras pessoas. Esse pensamento, ele ganhou muita força entre os teólogos e comunidade cristã.
que viam nele, em Armínio, uma alternativa ao determinismo calvinismo. Até hoje, o arminianismo influencia muitas igrejas. Por isso que eu digo, ou você é de uma linhagem calvinista, teocêntrica, ou você é de uma linhagem arminiana, que é antropocêntrica. Tá certo? Jacobus Armínios, 1560 a 1609. E quais são os 5 pilares do arminianismo, ou os 5 pontos do arminianismo? Vamos lá? Vamos ver? Conheça neste momento. Primeiro, graça preveniente. Como o pecado deixou a humanidade incapaz de escolher a Deus, o arminianismo crê que Deus concede uma graça especial e capacitadora a todos os seres humanos. Essa graça especial que eles chamam, ele neutraliza o efeito da queda. Ou seja, o homem foi totalmente corrompido, certo? Depravado. Então essa graça especial ele neutraliza um pouco, fazendo com que o homem possa sobressair com livre-arbítrio de aceitar ou não Jesus Cristo. Segundo ponto do arminianismo, para eles o arminianismo é eleição condicional. Deus elege para a salvação aquele que ele previu. João, ele vai me aceitar, então eu vou e salvo. Não é deste jeito que a Escritura ensina. Terceiro ponto, expiação universal. Como vimos aqui na visão calvinista, é uma expiação limitada, ou seja, ele morreu pelo seu povo, pelos seus eleitos, certo? Já no arminianismo é expiação universal. Cristo morreu por todos os seres humanos, certo? Provendo perdão e a salvação. Mas a expiação só se torna efetivamente, certo? Mediante a fé, segundo o livre-arbítrio, se ele quiser ou não. Quarto ponto, graça resistível. Enquanto o calvinista, ele tem e defende a graça irresistível, quando Deus quer salvar alguém, ele salva. O arminianismo, em seu quarto ponto, ele diz que o homem pode sim rejeitar a salvação. O homem tem o poder de resistir ao chamado do Espírito Santo e rejeitar a oferta da salvação. Quinto ponto, enquanto o calvinista crê na perseverança dos santos, que todo aquele que o Pai dá a Jesus Cristo vai a ele e de maneira nenhuma ele lança fora, os arminianos diz que o homem pode perder a salvação, certo? E essa é uma das grandes divergências. Tudo é centralizado no homem, na visão arminiana. Concluímos dizendo que a palavra final é resumida na expressão em latim. Eu concluo esse estudo sobre calvinismo versus arminianismo, uma comparação necessária. Eu concluo dizendo que a palavra final é resumida na expressão em latim soli deo gloria, glória somente a Deus, reconhecendo que a salvação é 100% obra da graça de Deus, do início ao fim. Como vimos em Efésios 2, e ele vos deu vida, estando vós mortos e nos nossos delitos e pecados, né? E ele diz no versículo 8, porque pela graça você é salvo mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Mas veja só, olha o que é que diz Jonas 2:9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Agora veja só o que é que diz Hebreus 12:2, nossa chave final. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que o Senhor Jesus a todos abençoe. Examine pela Escritura Sagrada, que é a nossa única regra de fé, qual desses dois pontos, calvinismo e arminianismo, se aproxima das Sagradas Escrituras, da doutrina dos apóstolos.
nasci distante do teu seio, lutava contra ti, fugindo do teu meio. Meu Deus, que amor, meu Deus, que imenso amor. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol rompendo no levante trouxera à terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. Amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz o meigo Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor supremo. Meu Deus, que amor é sempre